Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga, estou aqui com o meu lindo marido, Eduardo Kanashiro, e convidamos você para entrar com a gente neste mundo de transformações, de dentro para fora. E hoje... Hoje temos uma convidada que a gente conheceu, que ano que foi? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E a gente foi fazer um curso, eu e a Cris, de consultoria de imagem. E eu sempre levando a Cris para os negócios diferentes, né? E o objetivo desse curso era ampliar mesmo a consciência, né, sobre a imagem, ter mais uma visão sobre a imagem, a gente que lida com isso. E a gente foi parar na Belas Artes e lá conhecemos uma professora muito querida que está aqui hoje, que é a Jo Souza. E a gente aproveitou essa oportunidade porque ela está lançando um livro que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, queria só lembrar dos nossos apoiadores, que são a Clínica Dui, nossa clínica médica. Estamos lá, eu, doutora Cristiane, para cuidar de você, cuidar da sua beleza, cuidar da sua saúde. Temos outros profissionais lá na clínica também, dermatologistas, nutricionista, esteticista. Então a gente tem tudo para cuidar bem de você. E o nosso plano de assinaturas da beleza, que é a Academia da Pele. Porque você já pensou, se você se cuida, vai para uma academia, faz ginástica, agora você também pode cuidar da sua pele de uma maneira mais inteligente, que é através de um plano de assinatura, em que você vai acumulando pontos, vai acumulando créditos, para ir usando ao longo do ano, de uma maneira programada, estruturada. E lá na Clínica Dui você encontra a Academia da Pele, para você ficar com a sua pele em boa forma sempre. Não é isso? Muito bom, é isso mesmo. É isso aí. E então vamos apresentar Jo Souza, essa baiana. Salvador, Jo? Não. Não? Conta pra gente, quem é a Jo Souza? Primeiro eu queria agradecer pelo convite da doutora Cris e do doutor Eduardo, desse nosso encontro, né, em São Paulo. Acho que eu também acredito que os encontros não são ao acaso, há um mistério, né? Ninguém encontra ninguém ao acaso. Então esse não acaso fez com que a gente também se encontrasse e estamos agora para dividir esse momento aqui. Então eu sou Jo Souza, eu nasci no interior da Bahia, em uma cidade muito pequenininha chamada Alagoinhas. Olha. Eu nasci lá e depois fui com meus pais, que eles tinham que estudar para a Feira de Santana. E na sequência eu fui para Salvador para fazer uma carreira. Estudar, fazer graduação, apesar de fazer também a graduação no interior. Eu fazia uma no interior, que era de economia, e na capital eu fazia uma de comunicação e outra de teatro. Nossa. Uau! Não é pouca coisa. E como que você parou em São Paulo, Jo? Então, eu acho que eu sempre imagino que a gente tem que viver por desafios. Eu nunca fui uma pessoa muito acomodada, eu acho que eu fui muito entusiasta da vida e de viver as coisas intensamente. Então, antes de chegar em São Paulo, eu passei um tempo na Europa, eu morei em Barcelona, fiz teatro no sul da França, em Montpellier, Carcassonne, Avion, sempre trabalhando a questão muito de liderança, exercício da liderança, de trabalhar o teatro, a voz e tudo isso. E quando eu voltei para a Bahia, eu comecei a pós-graduação no Senac de Salvador, né, em styling. E dessa pós, eu resolvi arriscar. Então, eu joguei as cartas e tinha 5 lugares que eu voltaria a reconstruir uma nova carreira. Porque eu fui funcionária pública também, eu era do governo, do estado, e daí eu falei, quais são as cidades que eu acho que eu estaria no meu plano de maior... desafios. E daí, quando eu peguei lá, né, uma carta, deu São Paulo. E eu não conhecia São Paulo, doutor Eduardo, você acredita? Nossa, eu conhecia Barcelona, Sim. sul da França, Sim. e não conhecia São Paulo. Não conhecia Alemanha, Berlim. Conheço Barcelona total, Cris. Eu morei em um lugar muito interessante em Barcelona, eu tive acesso muito relacionado à moda. E na França foi mais a literatura e ao teatro. Eu acho que eu fiz uma construção assim geral de cultura, né? Que aí quando algum aluno fala para mim, prof, mas você sabe de tudo, eu falei, porque eu acho que é a curiosidade ia me guiando.
E daí, foi quando em 2006, eu resolvi morar em São Paulo. Aí, em 2007, eu cheguei aqui. Mas posso falar para o senhor, para você e para a Cris, que eu nem a Paulista eu conhecia. Olha só. Você acredita? Sim. Não sabia de nada. Então as pessoas falavam assim, vamos marcar um café na Alameda Lorena. Eu pegava o mapa e falava, vamos para a Alameda Lorena. Então eu sempre descia uns 3 andando pela rua, porque eu gosto de flanar. Eu acho que essa questão de flanar, de olhar a cidade, de ver o que está naquele... Isso me entusiasma muito, viver assim. E daí foi quando eu cheguei em São Paulo. Uau. Legal. E aí foi logo para Belas Artes ou como é que foi esse processo? Então, aí tem um processo muito interessante, doutor Eduardo, que é até a escolha do bairro, né? Então, esse lugar de eu estar perdida, eu escolhi o nome para morar em Perdizes, que não é um trocadilho. Olha só, perdida, Perdizes. Total. Eu falei, que bairro é esse? É um bairro... Nem sabia. Eu falava, esse bairro é legal. Tem escola, que eu tinha uma filha pequena, e também eu estava me separando. Também eu tenho que dizer que eu acho que é isso que é mudar a cada momento. Há um processo de separação que é doloroso. Eu não queria mais estar naquele lugar e eu queria continuar a minha carreira. Então, eu resolvi chegar em São Paulo para fazer o doutorado, o mestrado em semiótica e comunicação na PUC. Então, eu fui fazer o mestrado em semiótica e comunicação. Eu comecei o mestrado em 2007 e terminei assim mais ou menos em 2010, 2011. Terminei o mestrado em 2011. Que eu acho que foi mais ou menos quando nós nos conhecemos. Eu acho que sim, quando a gente se conheceu, acho que foi 2010, 2011. Sim. Eu estava terminando o mestrado. Então, eu terminei o mestrado ali na PUC. A Amanda estudava também em Perdizes, nas escolas ali do bairro. E foi por aí que eu comecei. Então, a chegada na Belas Artes, ela se deu depois de um tempo de eu ter passado por outras instituições de São Paulo, como a Embi, no visagismo, na pós-graduação de visagismo e pós-graduação de maquiagem. Na FMU também, na parte de pesquisa de moda. Na FAAP, na direção criativa e direção de arte. E no IED, mais ligado à pesquisa e a tendências de comportamento e consumo. Então, acho que eu transitei por várias escolas de moda, comunicação de São Paulo, mas a minha vida sempre teve muito atrelada a Belas Artes. Então, em 2012, eu recebi um convite da Belas Artes para ser coordenadora de uma pós-graduação de comunicação, e eu pedi para que eu tivesse, naquele momento, uma pós-graduação em beleza. E eu queria o título Consultoria de Imagem e Beleza. E o título não foi aprovado. Sim. Beleza não é algo que priorizam até então, né? Talvez se tivesse essa mentalidade, esse mindset antes. Sim. E não ficou beleza porque falaram, que lugar é esse de falar de beleza? Gente, a arquitetura é beleza, a história da arte é beleza. Interessante essa resistência, né? Humano é beleza. E a gente coloca, rotula os lugares como lugares talvez fúteis, né, sem entender que a contextualização da beleza está dentro da história da própria civilização do homem. A própria natureza tem beleza, toda a natureza tem beleza. Sim. Não é? Qualquer animal, por mais que a gente não goste, ele tem a beleza dele. Não é? Se a gente olhar por outro lugar. E tem uma função biológica, beleza, né, que é a atração, a reprodução. E a beleza também... Como negar isso? Não tem como negar. E também a questão da beleza no sentido que também é subjetiva. Sim. Né? Então, é o que torna mais lindo ainda é a gente analisar a beleza. Então, eu queria consultoria de imagem e beleza. Não foi aprovado. Aí, depois de 5 anos, hoje está consultoria de imagem e beleza. Hoje existe isso? Sim, hoje está em beleza. Então, ela trabalha com perfumaria, desde a questão do perfume na pele, a questão do coaching, psicologia e coaching, tem uma disciplina de psicologia e coaching, tem uma disciplinas ligadas mais ao brand pessoal, dessa marca pessoal, né, até os valores mesmos, que são as metodologias para consultoria, cor, estilo, comportamento, e vai tudo, psicologia. Então, são 420 horas. Então, essa pós, ela tem 10 anos. Eu já formei muita gente boa que está no mercado aí, com autoridade para falar de consultoria também. São 16 professores, todos doutores, em áreas diferentes, desde psicologia, a antropologia, né? E a gente vai analisando o percurso da imagem.
Muito no outro. legal. É. E normalmente esses pós-graduandos, eles são de que áreas? Que áreas eles usam essa pós-graduação para atuar? Eu acho uma excelente pergunta, porque durante muito tempo também existia algo, doutor Eduardo, que falava assim, quem vai procurar esse curso é uma pessoa formada em moda. Não. A pessoa formada em moda, que é diferente da consultoria de imagem, a pessoa formada em moda ela é mais ou menos 10% do curso. Olha como... Então, quem faz esse curso? Eu já tive médicos, por incrível que pareça, doutores, que até falavam dermatologistas, que eu lembro que dizia para mim, mas como é difícil, como é complexo esse negócio, tá difícil demais, sabe? E médicos, advogados, são os que mais batem, assim, são advogados, médicos e psicólogos. Psicólogos, às vezes, eles vêm da área de recursos humanos, de grandes corporações, e eles querem entender um pouco mais de imagem. E tem um núcleo ali de uns 30%, que são mulheres que estão... Mulheres, é um curso 100% feito por mulheres. Às vezes acontece ter um aluno, como temos agora um aluno que ele é formado em moda, no Rio de Janeiro ele veio fazer esse curso, ele faz parte desse pequeno núcleo de moda. Psicologia, elas vão fazer transição de carreira. Elas estão em grandes empresas, elas são do corporativo, mas elas estão pensando no plano para a felicidade, que eu não falo nem que é o plano B, é o plano da felicidade. Elas falam, monetizei minha vida, agora eu quero algo que me dê prazer de fazer. Tem em torno de 20 pessoas na sala. E olha que interessante, né? Porque no Mindset da Beleza, a gente fala muito sobre a congruência do que você fala com o que você, da sua atitude, né? Então, quando você fala de médicos, de advogados, de psicólogos, provavelmente são pessoas diferenciadas que já têm esse mindset da beleza desenvolvido e que tem uma congruência entre a atitude bonita, atitude de cuidar, atitude com a imagem. E talvez por isso que forem buscar esse curso, acredito eu. Sim, né? É muito interessante, né? Não é? Porque realmente, quando se fala, a gente imagina pessoal de moda, e não é, né? E como, então, a beleza, a imagem é importante para várias profissões, várias carreiras, e não somente quem trabalha necessariamente com imagem, com estilo, com moda, né? Muito legal, e deve agregar muito, né, na vida das pessoas, né? Aumenta a consciência da própria imagem, da imagem do outro. Já fiquei com vontade de fazer. É verdade, eu também. Eu acho que aumenta mesmo. Aumenta João, a questão da consciência. É bom, bem lembrado isso. Agora, Que quem faz moda, normalmente, ela faz a roupa. Mas quando ela faz a roupa, ela não está customizando a coautoria com esse sujeito que vai consumir a roupa. Quem faz beleza trabalha com a cocriação com o outro. Então é muito mais próximo a beleza do que a roupa. Porque a roupa, a gente chega em uma loja, ela é impessoal. Ela só vai ter a personalidade quando a gente vestir. Quem fez nem sabe quem vai usar. Não, é diferente da beleza. Que a beleza, quando eu sempre digo, a beleza é tão importante que se a gente tivesse essa consciência, todas as somatizações internas, ela vai transcender esse interno para aparecer pela somatização da aparência quando o indivíduo não está bem. Exato. Não é? Então, eu acho que isso é diferente da roupa, né? A roupa ela vai camuflar até mais do que o sentido da beleza, que é um 360 desse sujeito. Eu vou puxar mais aqui para a área da saúde, né? Quando você fala exatamente dessa questão do equilíbrio interno com o externo, a gente fala do sono da beleza, por exemplo. Sim. E é justamente quando a pessoa não tem um sono restaurador, ela não tem uma produção de neurotransmissores, de hormônios, que são hormônios benéficos, externamente, ela não vai estar tão bem. Então, a beleza vai ser impactada. Por isso que a pessoa que dorme bem, na maioria das vezes, está mais bonita, porque ela tem uma condição mais saudável. Então, uma pele mais saudável, um cabelo mais saudável. Então, e é mais ou menos olhando de uma outra forma, olhando com esse aspecto da saúde, né? O que você está dizendo. Sim. Que também quando a pessoa tem algum trauma, alguma amarra, alguma questão mal resolvida interna, ela não transparece isso de forma bonita. Não, exatamente. E o sonho, acho que é questão do inconsciente.
né? A questão de um sono. Sempre alguém me pergunta assim, você está tão feliz? Eu falo assim, eu durmo bem. Não é? Tipo, simples. A cama tem que ter um bom colchão. O travesseiro tem que ser impecável. Até me chamo vendedora de colchão, sem ganhar comissão. Que eu falo assim, também tem isso, né? Todo um 360 também, do lençol, né? Então, aí vem cada um com seus toques. Né? O meu toque tem que ser lençol branco, né? E eu acho que dormir é essa saúde, né? Tanto que a gente tem aí a Bela Adormecida, né? A gente vai aí para os contos, né? E esses contos traduzem muito, que a gente olha que parece superficial, mas não é. Né? O que é aquela Bela Adormecida, né? De quando ela acorda, porque ela é bela. Ela é bela porque ela está adormecida. Né? Então ela vai ter o momento certo do despertar, né? Tipo, que ela vai encantar pela beleza. Então eu acho também que o sonho, ele traduz esse nosso cotidiano. E pela pele, pelo cabelo, pelos olhos, né? Pela vibração. Tem que dormir, Cris. Eu acho que também o sono faz parte disso. É isso. Que legal. Eu achei, adorei, viu? Eu deveria ter falado do sonho também. Mas, mas tem um livro que eu comecei a ler agora, chama Outlive. Peter Attia. Ele é um médico de Stanford e eu vi sobre esse livro já de paciente, num podcast, que foi me levando a ouvir uma entrevista dele e comprei o livro. E um dos pilares para a gente viver mais e melhor é o sono, né? Então, atividade física, alimentação e o sono. E está tudo ligado com a beleza, né? Se o organismo funciona bem, a gente fica mais bonito por um reflexo mesmo, né? E biologicamente, a beleza é atraente porque a gente quer melhorar a espécie, né? Então, a gente vai se atrair para uma pessoa saudável e né, por consequência, mais bonita, para melhorar a espécie, para a gente se relacionar com pessoas saudáveis e nossos descendentes serem mais saudáveis também. Então, a gente tem esse lado, essa visão biológica também, que é legal a gente também entender e juntar com a visão filosófica e isso, esse livro aqui, eu acho que é muito sobre isso, né, Ju? Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Aqui. A Ju falou que já está em lançamento, né, Ju? Já está nas lojas. Como é que tá? Fala pra gente. Dia 14. Eu vou falar um pouco do livro. Esse livro é fruto dos meus 5 anos de doutorado em comunicação e semiótica na PUC. É uma análise dessa imagem, uma gramática, né, em construção, não é uma gramática como a gente imagina, né? Uma oração, ou então como a gente imagina que seja tão a gramática ortodoxa do português, mas é uma gramática, uma possível construção de uma gramática de imagem, né, que se permite analisar pelo sujeito, né, em construção dele mesmo com sua autoimagem, como vocês falaram também, com sua autoimagem, com seu empoderar-se, né, com essas palavras que estão na moda agora, empoderar-se a partir de si e não do outro. Então, é olhar para dentro e desse dentro, né, sair o que tem para sair. Então, esse livro eu vou lançar agora no Cidade Jardim, no Shopping Cidade Jardim, e na sequência em Sorocaba, no Shopping Guatemi, porque tem uma sede da Belas Artes lá. Então, a gente vai ter esse lançamento dia 14, na próxima semana. 14 de maio, esse episódio está sendo gravado aqui uma semana antes, vai ao ar na segunda-feira, então na quarta-feira, dia 14 de maio, seja quando de 2024, não sei quando você está assistindo esse episódio, mas ele está sendo lançado agora, na semana de 14 de maio de 2024. E com certeza, quando você assistir, já vai estar nas bancas, nas livrarias, nas lojas especializadas. Atualmente ele está vendendo no site, né? E eu estou fazendo uma venda direta. Legal. Porque ser escritor também no Brasil é outra, é empreender, né? Ser escritor no Brasil é empreender, e aí ele vai na consequência meio que, primeiro pela editora, né? Está comigo e com a editora, para na sequência eles irem para a livraria. Legal. E o livro fala sobre a gramática da consultoria de imagem, né? E a Jo estava explicando que justamente é uma construção da imagem de dentro para fora. De dentro para fora. Você vai fazer a imagem externa, óbvio, né? Mas isso é feito a partir dessa construção interna. E muito legal, né, Jo? Fala um pouquinho sobre essa construção pra gente. O livro ele é dividido
em partes, né? Primeiro vem a construção da imagem em si, que aí eu fui fazer um estudo teórico aprofundado, passando por alguns psicólogos, psicanalistas, semioticistas e comunicólogos, né? De como a teoria vai falar sobre essa questão da imagem, né? E isso é bíblico também, né? Da construção do Deus, né? Do outro parecido, semelhante, né? Com a sua criação, criador e criatura, né? Com a mesma semelhança. Então, a partir desse momento aí, que ele é teórico, né, ele vai passando pelo percurso das prescrições da construção da narrativa desse sujeito. Então, como é que se dá hoje a consultoria no mercado? A consultoria, doutor Eduardo, doutora Cris, em 2010, mais ou menos, quando nos encontramos, ela estava no início. Durante a pandemia, ela teve um boom dentro das redes sociais, que as pessoas a gente tem um ritual da beleza, que é um ritual de se vestir para o social, para a sociabilidade, para o outro. Então a gente coloca um perfume, uma roupa nova para ir a uma cerimônia, a um casamento, né? A gente arruma o cabelo, né? Bota alguns procedimentos. Mas durante a pandemia, para quem eu vou me vestir? Para quem eu vou tomar um banho cheiroso? E para que eu vou como eu vou ao salão? Eu lembro que eu pintei meu cabelo, muita gente fazendo, todo mundo, a gente votou, né? Sim. A saber fazer, né? Tentar fazer saber em casa. Então, a consultoria começou a ter esse crescimento, né, nas redes sociais, em forma de cursos, em forma de várias consultoras procurando cursos para elas e também para ajudar as outras pessoas, para que a estima dessa pessoa, a autoestima, ela não quebrasse. Porque quando a gente voltou para a caverna, é o mito. A gente saiu, a gente vive fora dessa caverna, né, analisando o mundo, a gente volta para essa caverna, mas dentro dessa caverna tem luz agora. Ela não está totalmente escura. Então, como eu vou dar luz, que a luz é minha? A luz agora eu não posso compartilhar com o coletivo. Vai ter uma tela que vai fazer essa mediação. Sim. Então, por esse caminho, né, eu fui analisando e separei 1.400 consultoras, eu vou dizer a verdade. Isso foi mais ou menos em 2020, final de 2019, porque eu mudei o tema, tá, doutor Eduardo? Vou falar para você que o primeiro tema que eu queria pesquisar era belezuras na cidade de São Paulo, fazendo um comparativo entre Marais, em Paris, que eles têm os estúdios diferentes de cabelo, sabe, de perucaria, e em Barcelona também um distrito criativo. Aí eu mudei para isso e queria falar sobre asma. Qual a relação das doenças somáticas, psicossomáticas, olha que loucura, relacionados à queda de cabelo? E aí falaram, Jô, nossa, tem muita queda relação. de cabelo, o que tem de psicossomático na infância, que traduz depois na adolescência. Aí falaram, todo mundo na PUC, calma, aqui é comunicação semiótica. A asma você vai fazer depois, porque aqui a gente não tem nem condições, não é? Tipo, ninguém aqui ninguém é médico. E eu pensando, só altas horas, só queria saber da asma. Daí foi quando eu falei, não, eu vou pegar, aí eu resolvi pensar em um objeto mais próximo da minha vida, do meu convívio. E aí eu separei esse corpus, né, de 1.400 consultoras entre o TikTok e Instagram, tentando compreender ali o que elas traziam de discursos que eram só verbais e que a legenda não acompanhava. Eu fui semiotizar a imagem delas diante do outro. Como era que dava essa validade prescritiva? Quem era essa pessoa que estava do outro lado, que delegava a voz, né, de poder para aquela pessoa? Vista isso, olha essa roupa. Não é? E aí eu qual caí autoridade que ela com tinha autoridade, qual estudo. Não é? Então eu fiz uma planilha que eu tenho até hoje com 2 assistentes. Eu planilhei no Excel todas as abordagens, o que se repetia nesse discurso, tanto o visual quanto o verbal e o escrito. Quando eu cheguei a esse denominador, eu falei, mas eu não vou conseguir aqui chegar em algo que seja tão outro caminho. Porque aqui há uma repetição de padrão que é quase uma indústria que saiu da roupa, porque agora ninguém está comprando, para comprar consultoria
Não é tipo eu dando agora não mais o poder de alguém fazer a roupa para mim, como era no século passado, né? Tipo um tempo passado que eu procurava uma costureira ou um estilista. Sim. Eu estou delegando agora as minhas prioridades para outra pessoa. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu brinco e falo super nani. Então eu vi que ia ser só um estudo, isso vai virou um artigo depois, mas que não ia ter muita aquela diferença que é a criativa. Né? Então, quando você faz um doutorado, você está levantando uma tese e uma possibilidade de outro caminho. Foi quando eu falei, então eu vou debruçar do que eu fiz, analisar o que eu acreditava como veredictório, como algo que eu achava, e ressignificar isso, que é o mindset. Porque ninguém pode ficar só aplicando fórmulas. E vamos para esse trabalho. Legal. E E acho que é legal alguns conceitos, né? Tem dois que eu acho que a grande parte do público não sabe, que é legal explicar, que um é a semiótica, que acho que pode falar, depois eu falo do outro, que eu acho interessante também. A semiótica, ela veio para minha vida, assim, meados dos anos 2000. A semiótica, doutor Eduardo, eu acho que ela abre muito o horizonte do ver, do sentir, porque ela vai trabalhar exatamente com a questão sinestésica, com a questão ética e com a questão estética. Eu falo com os 3 Es. Entende? Como podemos ser éticos e estéticos e sinestésicos. Normalmente a gente fica em um ponto radical, tipo um ético, uma pessoa que é 100% sustentável, que acha que qualquer procedimento ou ir ao salão seria algo fútil, ela só caminha para a ética. Quando ela volta para o outro lado também, mais procedimentos, o extremo, né? Não estou feliz, ela está só no procedimento estético. Né? E o estético é quando a gente vai olhar as texturas, né? Os sentidos, o cheiro. Então, esse equilíbrio dessa pirâmide é importante. Então, a semiótica ela vai falar da questão do sentido produzido no que a gente sente e a gente vê no mundo. Então, eu tenho uma frase da semiótica que eu acho que é muito interessante e muito importante, que é: eu só posso falar daquilo que eu vivi. Eu não posso ficar criando, imaginando. Posso imaginar para a literatura. Né? Então, a semiótica, eu falo que ela abre os nossos horizontes para a gente entender aquela imagem muito além do que ela está mostrando, revelando para a gente. Porque ela revela e ela revela muitas outras camadas. Então, acho que primeiro olhar é pelo plano da expressão, aquilo que os meus olhos, né, tipo, fazem um escaneamento do outro. Né? E depois do plano de expressão, eu vou para o plano discursivo, que é o que ela quer dizer com aquela imagem. Por que ela escolheu aquele acessório? Por que ela está com aquele cabelo ondulado mais claro? Né? Por que ela vê? Então, todos esses discursos, eles são, na verdade, compreendidos de uma forma mais ampla, que vai criar aí um caminho e um sentido de outros olhares, outras construções. E aí sai da prescrição. Questionário. Aí do questionário eu vou fazer um estudo e vou fazer o que outra pessoa tem que fazer. A construção é dada pela coautoria. Você sabia que na medicina também existe uma semiótica? Imagina. A semiótica é justamente, quando você falou do escaneamento, é justamente isso, né? A gente faz um escaneamento, a semiologia médica, né? A semiologia. É para entender a fisiologia, a patologia, então faz toda uma anamnese, e que a gente pode até traçar um paralelo, né, com a construção da beleza, com isso também. Sim. E se a gente pensar, a beleza também tem essa semiótica, que é justamente entender quais são os pilares que tornam aquela pessoa bonita, que tornam aquela pessoa bela, né? Então, construir os pilares da beleza, que pode ir por essa leitura da semiótica também. Sim, e que são variantes. Sim. Não é? Cada um aí vai ter, não é? Não tem um pilar. Então, a consultoria hoje, a maior crítica que eu tenho é que a pessoa contrata um consultor, ela está tão insegura que ela não vai ver onde ele estudou. Então, não é fazer um curso de 20 horas ou 30 horas, eu sempre digo, alguém tem algum médico aqui que fez medicina em 20 horas? Então, como é que você vai lidar com isso se você não tem a base? Não é? Tipo de uma base que te dê um suporte para falar da beleza. Sim. Porque, pelo que você está falando, assim, né?
Eu entendi que é muito mais do que uma coisa superficial, né? A Sim. imagem traz toda uma construção que vem, assim, da história da pessoa, de Sim. onde ela veio, qual foi a criação, da psicologia dela, né, nos aspectos psicológicos, e o que ela quer, consciente ou inconscientemente, passar para as pessoas, né? É. É bem interessante. Às Pessoal e profissional, às vezes os Exato. dois, É. Tá bem, sim. não é? E qual que é a outra? O outro é o conceito? visagismo, Ah, que você citou, que também acho muito interessante esse conceito, que não sei se todo mundo conhece, seria legal também explicar o que significa, o que é. O visagismo também é questão, né, do equilíbrio desse rosto. É porque a roupa, ela vai, na verdade, produzir. Olha como eu estou até agora, vai ter um congresso internacional de semiótica na USP. Vai vir todos os pesquisadores do mundo e o meu artigo e minha mesa é para falar do rosto. Eu vou legal. falar sobre o rosto. Aí eu até comprei um livro de cirurgia plástica enorme, Olha. de mais de 800 páginas, Cris. Depois eu te mostro o livro. Sim. Não é para ler um pouco ali, né, dessa construção. Sim. Peguei um livro também muito interessante, que é a História do Rosto. Olha, Que legal. Então, muitos livros assim nesse lugar do rosto, porque é interessante, doutor Eduardo, como o rosto é importante. sim. É a nossa, né? Todo mundo fala, os olhos é a porta da alma, eu acho que é o rosto inteiro, né? Então, como mapear e rastrear esse rosto? Então, o visagismo, ele possibilita, né? Às vezes a gente fazer ajustar alguma coisa que aquele sujeito não está se sentindo, né, tão desejado, tão feliz, né? Então, algumas coisas básicas assim para ele entender de como vale tão importante o rosto dele. Então, a gente divide, né, no visagismo o rosto em 3 regiões, né, que é a região da razão, emoção e intuição, e a gente vai olhar aí, né, de qual esse paciente, esse cliente, né, no caso, ele quer passar mais, ele quer passar mais força. Então, como é que a gente vai produzir esse cabelo que na verdade, a moldura desse rosto, se a gente vai melhorar, arquear, né, os olhos, né, abrir mais. Então, o visagismo, ele termina dando esse equilíbrio nessa pessoa, até para ela entender como usar uma maquiagem bem ou não usar, entender um pouco de pele, né? Então, acho que o visagismo, ele existe. Tem uma passagem bíblica, né, acho que até que eu citei aí, que ele vai falar que o visagismo, quando Jesus Cristo vai convocar os apóstolos, ele faz análise do rosto e ele vai falando de cada um e vai guiando isso para quem vai trair, né? Então tem até passagens bíblicas que vai falando do visagismo. Olha só, que incrível, né? E depois aí vem sim. para a parte de Aristóteles e de outros também que vão traduzir o visagismo em uma perspectiva mais filosófica. Então esse rosto é filosófico, eu sempre falo. A gente cobre o corpo, a gente descobre o corpo quando vai para a praia, mas o rosto. Olha esse rosto, como ele está tão assim, né? Né, Cris? Você pode trocar a cor do cabelo, pode fazer, mas é o rosto que está ali. É o rosto que tem, por né? isso que é tão importante cuidar Muito da da harmonia da face, Sim. né? Essa harmonia, ela pode transparecer uma beleza ou ela pode esconder uma beleza. E eu acho que essa construção da imagem e da autoestima, Sim. associado a essa harmonia facial, faz muita diferença no Sim. posicionamento, no empoderamento do indivíduo. Sim. E teve tempos, doutor Eduardo, que o visagismo, né, ele vem da fisiognomia, que era estudado, né, conectado com a questão mais psiquiátrica, né, que esse rosto dessa pessoa, talvez com alguns distúrbios, eles tinham algumas, que também são absurdos, mas eles faziam, né, tipo, repetições de padrões. Não é? E assim, eu queria também deixar claro, né, que quando a gente fala em harmonia, é respeitando, né, o outro, né, o fenótipo do outro, a questão, né, dos traços também da outra pessoa, e não querendo um padrão, porque durante muito tempo também as pessoas chegavam com padrões, né? Sim, corte exato. o cabelo igual o da fulana, né, ciclana. A gente acredita muito que a beleza está associada à autenticidade. Autenticidade, que é o que você está dizendo, É. né? Eu posso ser bonita do meu jeito, ajustando aquilo que vai talvez não transparecer tanto a minha beleza, mas eu não preciso me
adequar a outra ou outro formato para eu ser bonita. Não. Né? Estou procurando aqui um livro que eu comprei, que é sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. E que é isso, da relação do rosto, do formato do rosto com características psicológicas. Sim. E até assim, formato da orelha e tal. Sim. Mas não tem base científica. E eu li e realmente acho que não faz tanto sentido. Mas é interessante, eu achei interessante para realmente como cultura mesmo, né? Você lembra do nome? Então, é isso que eu estou procurando aqui. Ô, Jô, enquanto o Eduardo pergunta ali, eu queria te fazer uma pergunta. Diga. O que é a beleza para você? Quando você pensa em beleza, em algo belo, como é que você, se você pudesse definir isso, como é que você definiria a beleza? Tem uma frase que eu nunca esqueci também, eu não vou lembrar agora, do filósofo, que ele fala o seguinte: belo é aquilo que vemos, mas belo é aquilo que não compreendemos. Que incrível, sabe? Sim. Então eu acho que a beleza é algo tão subjetivo que não vai... E você vê que há um crescimento mercadológico enorme, tem uma farmácia, as farmácias sacaram isso. Sim. Né? A gente entra numa farmácia, eu falo, eu quero ficar doente. E a pessoa fica, que eu quero ir para a farmácia X, porque até chegar à farmácia, eu já chegar no balcão para pegar algum remédio, já passei, já comprei um creme, sim, né? maquiagem. Tipo um esmalte, uma maquiagem. Então, eu acho que a beleza ela é retroalimentada de bons pensamentos. A beleza ela é retroalimentada de uma espiritualidade. A beleza é retroalimentada de sonho. Então, se a beleza é retroalimentada de algo que não é palpável, né, que é algo do território mais da subjetividade até, né, beleza eu acho que essa beleza ela é em construção, ela nunca termina. Ela não tem de, você é belo e acabou aqui, certo? É uma construção porque ela continua em um processo de um amadurecimento, ela vai me acompanhando de todas as épocas da minha vida, né? Até eu chegar em um momento de uma pele madura ou uma pele né? Do hectarismo, mas que uma pele que faça sentido para o que eu construí e que eu no passado. Sim. Então essa beleza, quando a gente olha a beleza da arquitetura, né? Olhando para a arquitetura, olhando para Grécia e para Roma, a gente olha que está tudo lá ainda, não é? Resistindo ao tempo. E esse tempo do humano é o tempo da beleza na Terra. Nossa, que lindo. Que linda essa comparação, né? Muito linda. E eu acho que faz muito sentido. Inclusive ontem, eu nem contei para vocês, eu estava lá fazendo umas pesquisas e por algum motivo veio nas minhas pesquisas 2 vídeos de antes de eu engravidar, quer dizer, há mais de 11 anos atrás, né? Entrevistas minhas no programa da Carol Minhoto, Você Bonita, falando temas de medicina, cabelo, pele, unhas. E eu falei, uau, mais de 10 anos atrás, eu falei, nossa, eu acho que realmente a beleza ela vai sendo construída. Sim. Porque talvez hoje eu me enxergue mais bonita do que eu era naquela época. Mas talvez por mais essa questão de maturidade, de segurança, ou também porque eu venho construindo essa beleza. Sim. Mas se você olhar, você fala, nossa, tão novinha, quanto colágeno, olha só esse rosto. Mas muitos vão me olhar hoje e vão falar, não, mas hoje você também tem esse colágeno, também tem um contorno facial, mas tá hoje... melhor. Ai, que fofo. Mas é interessante isso, nesse tema que você falou de construção da beleza ao longo do tempo. Muito interessante. Eu achei aqui. A Face Revela o Homem, do Norbert Glass. Sim, conheço. É interessante o conceito e acho que deve ser fruto de um estudo de muita observação, até mais uma coisa muito empírica. Que cientificamente não tem muito sentido, mas é interessante. O visagismo talvez não seja também tão científico. Não. Mas muitas coisas fazem sentido, né? Assim, da imagem que você passa, se você quer transmitir mais força na comunicação, se você marcar mais a região mandibular, o mento, dar mais projeção, realmente a pessoa ganha mais força. E as pessoas que têm o mento menor, o terço inferior da face
menos marcado, menos pronunciado, realmente dão a impressão de mais introspecção, timidez. Então, tudo isso a gente avalia também como médico na hora de fazer um procedimento e discute com o paciente. Qual a imagem que você quer passar? O que você faz? Trabalho com... fico no computador, não vejo ninguém. Mas então, para que você quer mudar? Porque no meu relacionamento eu quero me sentir mais, sei lá, mais empoderado. E isso a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar o procedimento que a gente vai fazer. Então, é muito interessante. Eu conheci o visagismo nessa época, não tinha ouvido falar, e me interessei, estudei, e uso isso desde então nas minhas avaliações como médico, tanto na cirurgia plástica quanto nos procedimentos cosmiátricos, não cirúrgicos. É muito legal. E você foi precursora, a precursora, foi quem introduziu isso. E é interessante você falar, doutor Eduardo, que eu acho que o visagismo também ele foi muito importante dentro dos salões de beleza. Sim. Porque até então, né, a Cris deve... Eu sou mais velha, né, do que você, mas eu lembro que a gente sentava em uma cadeira de cabeleireiro, a gente nem sabia a cor. Sabe? O cara já chegava com... Só via o solzinho, assim, misturando, já jogava. Então, as coisas eram muito construídas de boca a boca, sabe? De, aquele salão é bom e todo mundo vai pra lá, mas... que esse cara também tem que ter um estudo, não é? Não pode ser... Então, acho que isso evoluiu também dentro da questão dos salões. Eu acho que o visagismo ficou muito aí, muito marcado. Deixou uma coisa mais técnica, mais né? Técnica, não de gosto pessoal, não é? Porque pegar no cabelo de outra pessoa e cortar, também tem que ouvir essa pessoa, não é? Então, antes não era feito assim. Eu tenho pessoas na minha época que ficaram traumatizadas, chegaram no salão, o cara cortava o cabelo do jeito que ele achava que tinha que cortar. Sim, e da mesma forma que o Eduardo citou, né, que a gente, ao fazer a avaliação do paciente, a gente discute isso, qual que é a impressão que ele quer causar, fazendo aquele procedimento, o que ele quer mudar, o que ele busca com aquele procedimento cosmiátrico, o próprio cabeleireiro também. Mas discute hoje, faz uma construção em conjunto com o cliente. Qual que é o aspecto que você quer? Você quer mudar a cor por quê? Olha, então eu sugiro que essa cor fique melhor por conta disso, disso e aquilo. Não é simplesmente um achismo, né? Sim, é interessante. Eu acho até que seria legal quem está ouvindo a gente e lida com estética, contar um pouco, né? Assim, eu tenho esse cuidado, eu sou cabeleireiro e tenho esse cuidado, eu sou maquiadora e faço assim... pra gente saber, né, o que o pessoal pensa aí, se está alinhado com isso ou se não. Putz, nunca imaginei perguntar a profissão do meu cliente, agora eu vou começar a pensar nisso, né? Porque às vezes a gente vai cortar cabelo, como que você quer? Tá bom. Tá, né? Assim, fica muito engessado, automatizado. E às vezes a pessoa tá lá e ela quer dar uma mudada. Vou mudar de emprego, vou fazer uma transição de carreira, quero, né? Assim, precisa ser conversado isso, porque a imagem ela tem dois caminhos, eu acho, assim, que são bem interessantes. Esse coisa de dentro para fora, né? Refletir o que você está sentindo, o que você quer passar e tudo, e às vezes o contrário também. Então, às vezes você quer chegar num outro ponto, quer se mostrar de outra maneira, e a imagem vai te ajudar a isso. Então, você, eventualmente, sei lá, uma pessoa introspectiva, que até aquela imagem, e ela, por algum motivo, ela quer ser mais extrovertida, ela quer aparecer um pouco mais, por algum motivo dela. E aí ela pode discutir isso com um profissional e falar assim, olha, agora eu quero passar uma imagem, sei lá, mais despojada, eu quero ficar mais aberto aos relacionamentos com as pessoas. Então, tudo isso dá para ir tanto de um lado para o outro, quanto ao contrário também, né? E também ajudando a questão da consciência na hora do consumo, olhando para a perspectiva do produto, da roupa. Né? Você tem intenção ali, né? Tem intenção, não ir pela compulsão. Porque às vezes, por exemplo, no meu passado, né, eu já comprei uma roupa, uma cor de roupa, que hoje eu não usaria, porque na hora que eu coloco, não me sinto bem. Sinto que meus chakras não estão alinhados naquele momento. Mas por que eu comprei? Porque alguém disse que ficou bom em mim. Alguém chegou e falou, a vendedora,
Ai, tá maravilhosa essa roupa, leva. Eu levei a roupa. E depois eu fiquei sem usar a roupa. Não é? Então essa compulsão também é a questão da consciência. Sim. Da consciência do vestir, a consciência do comportamento, a consciência do comprar. Eu acho que isso tudo aí tem um arranjo. A gente tem uma teoria sobre os tipos de mentalidades com relação à aparência, né? São as mentalidades da beleza. Sim. E a gente identificou, nesses anos trabalhando com isso, 9 tipos de mentalidades. Depois eu vou te dar o nosso e-book. Tá, e se você está interessado também, manda uma mensagem que a gente tem os canais para adquirir seu e-book, que é muito legal. E lá tem o teste também que você consegue descobrir qual que é o seu tipo de mentalidade. Então, um dos tipos, dos 9 tipos, é esse que você falou, da mentalidade impulsiva. Que, assim, claro que às vezes a gente faz uma compra por impulso e é normal, mas tem algumas pessoas que praticamente vivem desse jeito, né? Sim, então, que é patológico, patológico, fora né? do normal. Assim, não é que é patológico, mas é um tipo de mentalidade, né? Assim, a grande maioria das vezes, ao invés dela ter uma intenção, uma consciência, ela acaba fazendo isso por impulso. Então, compra uma roupa por impulso, ou então vai, sei lá, vai ver a amiga que fez o preenchimento do lábio, vai lá e faz também, e às vezes ela nem precisa, e procedimentos estéticos, Sim. e compras, e aparece alguém, uma influencer no Instagram, Sim, ela vai lá e compra igual, porque Sim. ficou bonito na influencer, e para ela não tem nada a ver. Esse eu acho que é o grande... Esse é muito comum, é uma das mentalidades mais comuns, assim. Né? Agora, quando você amplia essa consciência sobre você mesma, isso te facilita muito, porque você já sabe, olha, esse tipo de roupa eu não quero, eu já sei que não fica bem em mim, então eu não quero nem provar. Ah, mas não, esse tipo de roupa eu já sei que não fica bem em mim. Da mesma forma que esse procedimento para mim não serve, né? Então, quando se tem essa consciência do seu eu, isso te facilita a profissional correta, né? Porque a pessoa não é obrigada também a entender de tudo. Não. Claro que hoje em dia é mais fácil, a informação está aí, mas tudo bem, ela não é obrigada, mas ela pode procurar uma consultora de imagem, pode procurar um dermatologista, um cirurgião plástico, para ajudar nisso e discutir. Ah, será que isso daqui fica bom para mim? Será que não fica? Até porque a gente não sabe se aquela informação que ela está vendo é confiável ou não. Sim. A gente não sabe qual que é o fundamento daquela pessoa no Instagram ou no TikTok que está dando, né? Sim. E hoje em dia a gente recebe pacientes que praticamente já têm prescrições do Instagram, prescrições de procedimentos. De roupa, então, deve ser algo, né, absurdo. Sim. Né? Tipo, é uma compulsão mesmo, assim, que vai gerando até sintomas psicológicos, por exemplo, depressão, insegurança. Que é aquela eterna insatisfação, né? Eterna insatisfação. Insatisfação com ela vai gerar também aí, né? Uma não posição dessa pessoa no mundo. É uma insatisfação com o trabalho, insatisfação familiar, e que aí vai gerando esses traumas que são muito mais profundos, né? E é um abandono da aparência da beleza. Sim. Então isso vira um mito de Sísifo, né? A gente joga a pedra para a montanha, a pedra volta, joga e volta. Então buscando cada vez mais procedimentos, mas não sabendo o que é melhor para ela, é porque alguém disse, nossa, você olha assim, o Instagram e com as redes sociais, para além do bem, para além do mal, né? Que eu acho também que tem que ter esse filtro, tem que ter essa consciência, até para a gente olhar e falar, não, isso não existe. Mas pegar isso como verdade, né? E chegar aí é muito complicado. E a roupa também. A roupa é no mesmo sentido, corte de cabelo, maquiagem. Jô, e ao longo de todos esses anos seus trabalhando com a beleza dessa forma de imagem, de visagismo, como você considera a importância da aparência, a importância da beleza para a prosperidade, por exemplo? O que você observa de pessoas mais prósperas e não prósperas relacionadas com essa construção da beleza e da imagem? Eu acho uma pergunta complexa essa, viu? Que tem que ter bem cuidado para responder, Cris, porque a gente também está num momento agora, também todo mundo cancelamento. Não pode falar nada, né? Não pode falar nada. Então, que deixar claro aqui, quando a gente está falando de beleza, que foi uma frase que você disse que eu também primo por isso, que é a autenticidade. Ninguém está falando aqui em padrões que a gente tem que seguir,
né? Em padrões, a melhor, a melhor beleza de todas, a mais linda de todas é uma mulher ariana, de olhos claros. Não, ninguém está falando isso. A gente respeita a natureza daquela beleza. Não é? Mas, diante desse respeito com a beleza, a gente olha com certeza que a questão da prosperidade, que também deixa claro que prosperidade também não é somente ganhos materiais, a prosperidade é algo também espiritual, né? É algo espiritual que vai aí superar outras barreiras, né, da materialidade. Não é? Então, essa prosperidade também quer dizer com iluminação. Não é? Então, quando a gente olha, por exemplo, olha as pessoas, a gente claramente percebe que quem é próspero, que está bem antenado com a consciência da sua beleza, ele acorda elogiando. Então a gente vê que o elogio já é uma prática que a gente tem que colocar no cotidiano, de uma mulher elogiar uma mulher, de um homem elogiar um homem, de um homem elogiar uma mulher. Não é? Então isso, de uma mulher, eu tenho um exercício na sala, né, que eu botei muito para a graduação, e eu acho que ensinar na graduação me fortalece para abrir a minha cabeça, né? Porque eles me trazem informações muito jovens, que eu não, né? De música, eu gosto muito disso, de cinema, e eu digo para eles, por favor, antes da gente começar, elogie o colega que está do lado. Fala que está linda. Sim. Se não fizer isso, eu não vou entrar na sala, eu fico calada. Aí ela fala, mas você está bonita. Fala de coração, pega assim o cabelo. Porque isso, olha, elas estão com 18, 19 anos. Se isso começa a ser um exercício de não competição, não é? Eu acho que aí traduz o sentido do que vem a ser, na verdade, essa prosperidade. Porque prosperidade não é só alinhado ao material, mas a prosperidade também das palavras. Sim. Você chama isso, o universo conspira. Eu ouvi uma frase esses dias do nosso querido José Roberto Marques, que ele fala que a prosperidade está associada à abundância. Sim. E abundância é o quê? É você ter mais do que você precisa. Então, se você tem 3 amigos, você precisa de um, você é próspero, você tem abundância. Sim. E do mesmo jeito, se você precisa de uma calça, você tem 2, você é próspero. Então, a prosperidade em todos os setores, inclusive no espiritual, que você falou, né? De conexão. De conexão, que não vai, né? Porque a gente fala de prosperidade, também é outra palavra, que as pessoas sempre vão alinhar a prosperidade, a questão só financeira. Sim. Não, a questão financeira, ela vem atrelada a esse estar no mundo de presença. Sim. É uma presença que é luz. Não é? Então, a prosperidade é luz, eu acredito. Porque eu sempre brinco e falo, não pode ter inveja. Não é? Porque você tem inveja do que o outro tem, você tem que olhar para você e falar o que é que eu tenho que ter, o que é que eu preciso, o que é que está faltando, Não, o que eu tenho demais. E quando você associa essas teorias que você falou, né? Quer dizer, a beleza associada à prosperidade, associado à luz, né? À iluminação, isso faz muito sentido, porque você falou, a melhor beleza é a sua beleza. E você tem exaltada a sua beleza quando você está iluminada, quando você está próspera em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É uma beleza autoral. Autoral. Não é? Tipo, que lindo isso. É uma beleza autoral. Devia estar no livro isso. Não sei se está não. Deveria, assim, viu? Né? É a beleza autoral. É uma beleza autoral que não é mais o pintor que pinta a minha beleza. Não é mais a consultora que vai falar o que eu tenho que vestir. Essa beleza autoral é uma beleza co-criada com o que eu quero produzir de sentido para o mundo. Não é? Que aí traduz em tudo. Não é? Traduz na minha vida profissional, traduz na minha vida pessoal e nas minhas relações de sociabilidade no cotidiano. Não é? Porque você chega em um restaurante, você chega uma pessoa, quando ela está com essa luz, né, de prosperidade, ela chega e todo mundo olha para ela. Não é? Então ela é um ponto de lugar nesse restaurante, um ponto de luz nesse lugar. Exatamente. Muito legal. O que mais tem aqui, Jô, de interessante? Eu acho que de interessante tem que esse livro ele tem uma curadoria, são 270 páginas bonito, né? coloridas. As imagens não têm legenda, porque eu acho que as imagens não têm legenda e foi um pouco meio que proposital, porque a legenda aí, obrigatoriamente, você já tem uma tradução, e eu acho que você encontrar essa questão da beleza. São imagens que passam por uma curadoria de beleza e que não tem nada, não passa pelo sentido da futilidade.
que beleza não é fútil. Né? Humberto Eco tem um livro lindo que é História da Beleza e História da Feiura. Olha, É História lindo. da Feiura? História da Feiura, doutor Eduardo. Uau. Não é? Então, quando você também vai lá para os contos, você vai ver que quando a gente traz o Corcunda de Notre Dame, quando a gente está trazendo a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, a gente está metaforicamente dizendo que a Bela e a Fera estão dentro do mesmo humano. Sim, Um espelho do outro, né? Então, eu acho que esse sentido aí dessas imagens, elas são todas construídas em um padrão imagético, em um coucher. Então, eu acho que eu muito me preocupei tanto com o conteúdo quanto a forma, porque eu acho que é esse equilíbrio também em que traz, né, a beleza, que é o equilíbrio, que é Gestalt, é design, né? O design da aparência desse conteúdo é a forma e equilíbrio. Legal, acho que é um livro que agora passa a ser meio que obrigatório para quem lida com estética, né? Assim, do pessoal da moda, pessoal da área médica, estética, da beleza, da beleza, dos salões de beleza. Dos salões. E agora tem muitos profissionais não médicos também, né? Nessa área de biomédicos e enfermeiros. Então, eu acho que vale muito a pena ter esse conteúdo para embasar nas escolhas, para embasar nas sugestões, nas consultorias. Não ir pelas modinhas, porque não é moda. Não é diferença. Modinha é diferente de moda. Moda, a gente tem aí uma construção histórica, cultural, sociológica, filosófica. Quando a gente fala em modinha, que também nas cirurgias, né, do dermatologia, é aquilo que acontece e aí virou um grande boom de consumo, mas que vai desaparecer, porque não tem profundidade. Então, modinha é uma coisa, moda é outra. Nossa, legal. Quanto conteúdo nessa entrevista, muito hein? Bom, muito bom. Jô, cada vez mais sua fã. Parabéns, estou doida para ler esse livro. Aliás, eu quero uma dedicatória, tá? Com certeza. Já queremos uma dedicatória. E parabéns aí pelo livro. Poucos parágrafos que eu li eu já achei muito interessante, que vem muito de encontro com o que a gente acha, o que a gente acredita do mindset da beleza, né? E como são as coisas, né? Nos conectamos lá há 11, 12 anos atrás e agora falando sobre o mesmo tema de beleza. Muito legal. Por isso que a beleza só tem que agradecer, né? Não é? A ter esses encontros, porque ela sai desse lugar também imaculado de ser um lugar fútil, que não é. Não. Certo? Beleza é saúde. É isso. Saúde. Não é? Beleza é felicidade. E por que não? Então eu queria agradecer também. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. E passou rápido aqui, eu fui olhar agora aqui tudo. Eu estava achando que a gente ia continuar. Rápido, eu falei, você vê, tem muito assunto. E legal, se você gostou desse episódio, já aproveita para dar o seu like, compartilhar. Se você conhece alguém que trabalha ou lida com a estética, eu acho que vai se beneficiar bastante desse episódio. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve. Toda semana tem vídeo aqui com pessoas maravilhosas como a Jô. E segue a gente também, né? Nas redes sociais, o Mindset_Beleza no Instagram. Estamos lá no TikTok também, tem os perfis pessoais da gente, Eduardo Kanashiro, doutora Cristiane Braga e o da Jô _Souza. Estamos aí para você interagir com a gente. Jô, obrigado. Obrigada. Muito prazer bom. todo meu. Bom. Obrigada. Bom, até o nosso próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.